sondas meu pensar, estudas meu andar e meu deitar. Sabes meus caminhos, meu falar, antes da palavra pronunciar. Tu me cercas por completo e pões sobre mim a tua mão, Senhor. Dá-me conhecimento demais, elevado a mim. É maravilhoso e além do entendimento. Como me ausentar da face de Deus, todo teu Santo Espírito fugir. Se subir aos céus, tu lá estás. Se me deitar no abismo, estás também. Se eu tomar as asas da manhã, nos confins dos mares me deter, ainda a tua mão me guiará, mestra me sustentará. Se eu disser que as trevas então não te nem cobrir, ao redor de mim tua luz há de ser escura. Minhas trevas são escuras a ti, trevas em luz tu juras como iguais, pois tu nasce meu inteirinho, tu me desejas ter como sou por mim, vou nascer então, graças renderei a ti, Senhor. Tuas obras admiráveis são, minha alma sabe muito bem. E nos teus ossos viste, Senhor, quando o mundo fui. Nem entristeci no mal, como em profundezas. Misericórdia ainda, Senhor, e no teu livro escrito meu viver, tu determinaste os dias meus, sem que houvesse pelo menos Ordem preciosas para mim, são teus pensamentos, ó Senhor. Como eternas sombras se encontrar, como os meus de areia não tem fim. Onde destes calmo, Senhor, desce mal, aguardai-nos de mim, homens sanguinários. Eles contra ti rebeldes estão, falam malícias inimigos teus, não temerei nem a ti, não há homens que são contra ti. Ódio consumado tenho sim, são de fato inimigos. Toda-me, ó Deus, meu coração, prova-me, conhece o meu pensar. Desviai em mim, ó Senhor, o caminho mau. Dá-me direção, ó Deus, no caminho eterno. Estou chamando esse servo de Deus para estar fazendo uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pelo que tu és, mas também pelos teus grandes feitos, e o maior deles, a nossa salvação eterna
na pessoa bendita de Jesus Cristo, teu Filho amado. Mas, Pai, também te agradecemos por esse momento singular e feliz, quando temos a oportunidade de aprender com o Senhor, através da instrumentalidade de filhos teus, amados, separados para esse propósito de nos conduzir através da história e resgatar, Senhor, homens do passado, passaram, escreveram, disseram, pensaram, mas sobretudo a maneira de como eles te serviram e de modo tão singular interpretaram e pregaram a tua bendita palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite e por esse momento em que o Senhor continue, assim como Lutero explicitou, foi o que ouvimos, aquecendo os nossos corações, e que façamos isso, Senhor, nos debruçando sobre a tua palavra. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ouvir agora o pastor Kenneth Whisky. Ele é ministro da igreja em Aldergrove, Colômbia Britânica, no Canadá. Desde 2002, o pastor Kenneth tem servido as igrejas reformadas do Brasil como plantador de igrejas. E também ele é um dos diretores do Instituto João Calvino, em Pernambuco. Então, neste momento, eu gostaria de passar a servo de Deus. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui em Caraguatatuba. Eu confesso que demorei algumas semanas para aprender a dizer o nome da nossa linda cidade. E eu tenho que pegar algumas sílabas por dia e aprender, e até chegar a falar tudo de uma vez. Caraguatatuba. Mas eu cheguei a dizer o nome e eu cheguei a cidade hoje. Cidade linda. É uma alegria estar com vocês. Eu dou graças a Deus pela organização deste evento. Uma grande alegria ver irmãos de várias igrejas aqui, todos nós reunidos para celebrar a bondade de Deus em trazer sua igreja para fora das trevas medievais, para a luz da reforma. E hoje à noite o meu assunto é a reforma e o impacto na área da família, especialmente no casamento. O título da minha palestra de hoje à noite é Uma Só Carne, a visão protestante da família. Nós pensamos na reforma, nós pensamos logo em Lutero, nós pensamos logo na questão de justificação pela fé somente, e é verdade que isso é o ser, isso é realmente o âmago, né, da reforma em termos teológicos. Mas o impacto da reforma não foi apenas um impacto teológico. A doutrina verdadeira sempre faz coisas acontecer na vida real, não fica lá na área do intelecto apenas. E talvez um dos maiores impactos da reforma foi exatamente nesta área de família e casamento. De fato, causou um terremoto social, e até hoje nós estamos provando as consequências da reforma. Quando nós falamos então de reforma da família, precisamos saber, em primeiro lugar, o que estava sendo reformado. Como era o conceito de família, de casamento antes
da Reforma, na época medieval. Então, o pensamento católico romano medieval trabalhava com uma dicotomia entre o secular e o sagrado. A vida estava dividida em dois andares, como se fosse um prédio do térreo e o primeiro andar, dois pavimentos, e embaixo tinha a vida real, a vida de trabalho, a vida de casar, de ter filhos, de beber, de comer, e no primeiro andar, no segundo pavimento, tinha o andar do sagrado, as coisas que têm a ver com Deus, com igreja, com fé, com o Espírito, com a vida eterna. E esta diferença entre secular e sagrado, ou entre natureza e graça, não é algo que nós achamos na Bíblia, mas era algo que a igreja medieval, de uma certa forma, herdou do pensamento da filosofia grega. Para a igreja medieval, o casamento era algo que pertencia neste andar de baixo secular, à natureza, este mundo. Então já esta divisão, esta dicotomia criava a ideia de que quando você estava no primeiro andar das coisas sagradas, aquilo que você estava fazendo tinha valor. Mas quando você estava no andar térreo, do secular, da natureza, as coisas não tinham tanto valor. Era algo que você simplesmente fazia, mas não tinha nenhum valor de Deus. Então, casamento nesse tipo de cosmovisão já não vale muita coisa. Em cima disto, tinha o pensamento e ideia de que o sexo estava muito ligado com o pecado original. Então era visto como algo que fazia parte da transmissão do pecado original dos pais para os filhos. Então já era algo poluído, algo sujo, alguma coisa desagradável está acontecendo aqui. Então, por causa desse desprezo do sexo e do casamento, o monasticismo estava sendo enaltecido. É muito melhor. Eu tenho um sonho para minha filha que ela seja freira, que isso é uma coisa santa, isso é uma coisa da graça, isso é uma coisa sagrada. E ela vai ser poupada desta vida suja de casar, de ter relações íntimas, de ter filhos. Ela vai ser poupada disso para realmente viver uma vida piedosa, uma vida santa. Bom, isso é mais ou menos, resumindo rapidamente, como bem simplória, o pensamento medieval sobre casamento e sexualidade. É que, não sendo uma visão bíblica, esta visão do mundo simplesmente não funciona. Porque só tem uma realidade. E esta realidade é definida pelo autor de toda a realidade, que é o Senhor, e toda a realidade depende dessas palavras. No princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que segue. Então, quando o homem cria pensamentos e cosmovisões que não se encaixam com a realidade que Deus define, então o homem se dá mal. Isso simplesmente não funciona. Não funciona na vida real. Vai quebrar. Então, nós vimos isso na época medieval. Simplesmente não funcionava. A igreja considerava o casamento um sacramento, mas interessante que era o único sacramento que os padres não poderiam participar. Interessante isso, não é? O padre participar em um dos sacramentos, um dos 7 sacramentos da igreja romana. Então, o que acontecia? Eles eram homens, eles tinham também todos os desejos naturais e normais de um homem
que nós vimos lá no jardim, quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então, irmão, a vida, o mundo criado por Deus, não é bom que o homem esteja só. No mundo criado pela igreja, influenciada pela filosofia grega e pelas suas próprias imaginações, é bom que o homem esteja só. Então, estas duas verdades estão em conflito. Qual das verdades vai ganhar? A verdade de Deus ou a verdade que nós inventamos? A resposta é clara. Então, o que acontece é que a verdade inventada, a visão inventada do homem, cria problemas, porque não funciona no mundo real. E criou, por exemplo, um grande fenômeno de igrejas cheias de filhos bastardos dos padres. Nós temos naquela época que estão angustiados, porque que eu li, ele escrevendo no seu diário, ele disse: eu estou no culto, eu vejo na congregação, eu vejo minha prostituta, e vejo meus filhos ilegítimos, e eu vejo outras pessoas na igreja que são santas, que nem querem falar comigo, porque eles conhecem meus pecados, eles sabem quem ela é, eles sabem quem são meus filhos, eles nem querem falar comigo, nem querem apertar minha mão. Então isso cria problemas terríveis para os padres que estão sendo realmente esse conflito entre a realidade bíblica e a realidade inventada pela igreja medieval. Chega ao ponto de ser uma coisa tão absurda que tinha um ditado naquela época, antes da reforma: o padre que vive em castidade é o pior inimigo do bispo. Deixa-me repetir. O ditado era o seguinte: o padre que vive em castidade é o pior inimigo do bispo. Sabe por quê? Porque o bispo lucrava com o pecado dos padres. Quando tinha um padre que tinha amante, que tinha filhos ilegítimos, isso não era um problema? Era. Ele tinha que ir para o bispo, e o bispo cobrava uma multa. Mais pecador, mais dinheiro para mim. Claro que o bispo não quer padres santos, porque ele vai ter menos dinheiro. Padre santo é o pior inimigo. E o povo simples tinha esse ditado. Eles entendiam o que estava acontecendo. Então, neste contexto medieval, o casamento era tanto desprezado, mas também era muito difícil casar, porque tinha regra acima de regra acima de regra sobre quem você poderia casar e quem você não poderia casar. Casamento era visto mais como um negócio, realmente uma aliança econômica, do que realmente uma coisa que tinha a ver com amor e compromisso. De outro lado, tendo relações entre mulher, eles já estavam casados aos olhos da igreja, mesmo se fossem em secreto, mesmo se fossem sem a permissão dos seus pais. Então era muito fácil entrar de uma forma errada no casamento, era muito difícil casar legitimamente e era quase impossível desfazer o casamento. Então, nessa situação, onde a igreja e o Estado botavam tantos empecilhos e dificuldades, o que floresce é a prostituição e a imoralidade. Lá em cima, até os padres lá embaixo, e todas as pessoas da igreja viviam em muita, mas muita imoralidade. Se você lê sobre os papas do final do século XV, seu cabelo vai ficar em pé. Nem dá para repetir os pecados, também os pecados sexuais
mas também assassinatos e envenenando inimigos e tantas coisas nojentas que aconteciam lá em Roma. E neste ambiente, então, casar, ter filhos, é visto como algo horroroso, algo que é melhor tentar escapar. O sonho para qualquer família de bem seria que meu filho, minha filha acabem num mosteiro ou num convento para se livrarem deste mundo tão perverso e para se livrarem do casamento e de família. Bom, isso é o contexto. E nessas trevas medievais irrompeu a luz do Evangelho que causa uma reforma. A lenda de Genebra é post-tenebras lux, depois das trevas a luz. E foi com a pregação da palavra de Deus que a sociedade europeia começou a ver as coisas de uma forma diferente, uma coisa mais bíblica. Lutero já teve um impacto na sociedade, na área de casamento e família. E, por exemplo, ele ajudou muitas freiras a fugir dos conventos, fugir das garras da igreja, e ajudou muitas freiras a acharem um marido e casar e formar uma família santa e cristã. Então, Lutero ajudou os membros da igreja daquela época a abraçar o casamento como algo lindo, como algo puro, abraçar a vida, abraçar a alegria do casamento. E até ele fez isso com o seu próprio exemplo, que sobrava uma freira que ninguém achava marido para ela, então já que sobrava essa freira, então bom, eu vou assumir para mim. E não era assim uma coisa de novela, de amor à primeira vista, mas a misericórdia de Deus, com o tempo, eles aprenderam a amar um ao outro e eles viveram em muita alegria no Senhor Jesus Cristo por muitos anos. Mas Lutero é o reformador que realmente abre o caminho, e Calvino vem depois, e Calvino, de uma certa forma, constrói em cima, ele fica em cima dos ombros de Lutero, ele vai mais longe. Ainda em Lutero nós temos alguns resquícios medievais. Por exemplo, ainda tem aquela ideia de que casamento em primeiro lugar é para fornicação, como lá diz o apóstolo lá aos Coríntios, que cada homem deveria ter sua esposa para evitar a fornicação. Então isso é uma ênfase muito grande, que o casamento é para evitar fornicação. Mas Calvino já aborda o casamento de uma forma muito mais positiva. Calvino nos ensina repetidamente aquilo que nós temos lá também nos escritos do apóstolo Paulo, que quando nós comemos, quando nós bebemos, ou se nós fazemos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, com isso, que cada ato, até as coisas mais simples da vida, são coisas que, de uma certa forma, são atos litúrgicos. Quando eu vou comer uma batatinha ou se eu vou ler a Bíblia, qual é a coisa mais espiritual? A resposta é, são igualmente espirituais. Porque quando eu leio a Bíblia, eu leio para a glória de Deus. E quando eu como uma batatinha, eu faço isso para a glória de Deus. Isso é o ensino da Bíblia. Não tem aquela falsa dicotomia entre a natureza e a graça. Então Calvino, trabalhando e construindo em cima daquilo que Lutero iniciou, ele quebra esta falsa dicotomia. Toda a vida é vivida para a glória de Deus. Também o casamento. Então, de onde Lutero e Calvino pegaram essas ideias sobre casamento e sobre a vida? Bom, eles voltaram às fontes, eles voltaram à palavra de Deus. E é simplesmente isto que informou a visão deles sobre casamento e família. Então, vamos fazer isso juntos? Vamos ver alguns princípios reformados e bíblicos
que foram redescobertos na grande Gênesis 2. Estamos antes da queda e tudo é muito bom. O que Deus cria, Ele diz é bom, é bom, é bom, é muito bom. Mas é impressionante que Ele fala antes da queda uma coisa chocante no verso 18 de capítulo 2 de Gênesis. Disse mais o Senhor Deus: não é bom. Pense nisso. O mundo é perfeito, não existe pecado, mas algo não está bom. Sabe o que falta? Vocês, mulheres, né? O mundo está faltando alguma coisa. O mundo não é bom, né? Veja que o pessoal diz: o cristianismo reprime a mulher, coloca a mulher para baixo. Que nada, muito pelo contrário. Em todas as culturas, em todas as culturas e civilizações da história do mundo, é no cristianismo que a mulher é mais respeitada e é colocada mais para cima. Isso começa logo nisso na Bíblia. Não é bom que o homem esteja só. Faz uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando a mulher é criada, aí Deus diz: tudo é muito bom. Então, se nós continuamos lá em verso 22, 23, Deus tomara ao homem, a constante que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta ideia aqui de ser uma só carne, de se unir à sua mulher, é muito forte. O hebraico aqui, no verso 24, quando se diz se une à sua mulher, é um verbo muito forte que poderíamos até traduzir assim, tipo, grudar, fica totalmente juntos, que não dá para separar mais. Não é apenas se unir e para depois se desunir, né? É algo que é inseparável depois desta união. E a Bíblia aqui, e durante todas as páginas da Bíblia, apresenta o casamento como realmente algo tão unido que a ligação entre cabeça e corpo. Né? Eu não sei, bom, eu sei, de fato, que não é necessário fazermos uma experiência científica, porque já sabemos antes de fazer a experiência que não é uma boa ideia separar a nossa cabeça do nosso corpo, não é verdade? Né? Porque já podemos imaginar como isso vai doer e como isso vai nos matar, não é? Né? Então assim a Bíblia fala do casamento. Nós vivemos numa época, num mundo, numa sociedade onde o divórcio parece uma brincadeira. Não no mundo, mas na igreja. Nós vivemos numa sociedade onde o divórcio às vezes tem taxas mais altas em meio do povo de Deus. Sabe por quê? O povo de Deus não sabe ler a Bíblia. Que o povo de Deus está caindo de novo nas trevas medievais que desprezam o casamento. E nós precisamos urgentemente reaprender o que a Bíblia diz sobre o casamento. Deus diz: eis que eu odeio, eu abomino o divórcio. Na verdade, provavelmente tem pessoas divorciadas aqui hoje à noite. Eu quero dizer a vocês, se você ama o Senhor Jesus Cristo e você quer seguir a Ele como seu Senhor, eu não estou criticando você, eu não conheço a sua situação. Eu estou falando sobre casamento. E se você foi divorciado 1, 2, 3, 4 vezes, isso aconteceu. A questão é o que você fez. O sangue de Cristo já apaga todos os nossos pecados, inclusive o divórcio fácil.
A questão não é o que você fez e que você deve se sentir muito mal. Não. A questão é qual é seu conceito de casamento hoje. Isso é a questão. Então não estou querendo bater nas pessoas divorciadas e que eles vão se sentir muito ruins. Não. Aqui fala um pecador. E graças a Deus esse pecador sabe que todos os pecados que já cometi, Jesus apagou totalmente. Ele sofreu a penalidade que eu mereci. Então eu estou falando de uma forma contundente sobre qual é nosso conceito de casamento hoje. E a Bíblia exige que nós não tenhamos um conceito mundano do casamento. Porque quando um homem e uma mulher se unem, é como cabeça e corpo. E quando você tem um divórcio, é como degolar alguém. E vocês que passaram pelo divórcio, ou vocês que são filhos de divorciados, vocês sabem que divórcio dói, não dói? Dói muito. Dói para o homem, dói para a mulher, a família inteira, dói para as crianças, destrói a vida das crianças. E nós estamos numa sociedade onde tem um grande número de crianças que estão sendo criadas como vítimas de divórcios. Isso faz uma diferença, um impacto negativo em nossa sociedade. Então, tanto o divórcio fácil quanto a promiscuidade, o homem e a mulher se juntando com uma, depois com outras pessoas, vários parceiros, isso é como unir uma cabeça e um corpo, depois rasgar pelo meio, depois unir de novo, depois rasgar pelo meio. Não é uma boa ideia. Imagine eu fazer isso com o meu braço. Eu vou cortar, depois eu vou para o hospital, eles vão fazer uma cirurgia para juntar de novo, vai sarando e depois de alguns meses, finalmente eu posso usar de novo. Aí eu corto de novo. Aí eu vou lá e eles vão fazer cirurgia e juntar tudo e vai sarar e eu posso usar meu braço. Mas quantas vezes meu braço vai aguentar isso? Isso seria fazer isso. Mas é isso que homens e mulheres estão fazendo em nossa sociedade todo dia. Paulo diz que se um homem ver uma prostituta, ele se torna um só corpo com ela. O ato sexual une para depois rasgar e romper. Isso causa dor. Isso causa danos físicos, mentais, psicológicos, emocionais, espirituais. E para um mundo que trata e o casamento como coisas levianas, a Bíblia e o Evangelho proclama um caminho melhor, um caminho de fidelidade, um caminho que reflete o caráter de Deus, um caminho de amor que não é temporário, um amor que não é baseado em emoções, nem em aparências, mas um amor que é profundo, um amor que é duradouro, um amor que persevera, um amor que tem e que continua em todas as situações. Então, é verdade que a Bíblia, como já citamos, o apóstolo lá escrevendo aos Coríntios, se não me engano, na 1 Coríntios 7:2, onde ele fala que o casamento é importante também para nos prevenir, nos poupar da prostituição, da fornicação. Isso não é não é o ponto principal para a Bíblia descrever o casamento. Muito pelo contrário. Se nós vamos, por exemplo, para Efésios, aqui nós temos como a Bíblia vê o casamento, em termos muito lindos. 5:22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é
o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, assim mesmo se ama. Mulheres, vocês reconhecem o seu marido nessas palavras? Seu marido trata você da forma mais tenra, da forma mais amável, da forma mais fiel. Pronto, Cristo trata a igreja. Maridos, quando você fala com sua esposa, quando você trata sua esposa, ela pode ver o Senhor Jesus Cristo em suas palavras, em suas atitudes. Pode. E isso é o casamento verdadeiro. Isso é o casamento bíblico. Isso é o casamento reformado. Isso é o tipo de que transforma vidas, famílias e sociedade. Podemos falar sobre justificação. Podemos falar sobre grandes coisas teológicas o dia inteiro. Mas é a nossa vida transformada que prega o Evangelho à sociedade ao nosso redor. E a nossa vida transformada começa em casa. Claro que começa no nosso coração, sim, em nossa vida, mas tem expressão, em primeiro lugar, em nossa família. Quantos de nós não somos muitos piedosos em público, mas é um pouco mais difícil ser piedoso em casa, não é? Porque aí nós relaxamos, aí quando estamos frustrados nós deixamos a nossa frustração, claro, ser manifesta. Lutero falava sobre maridos que eram anjos, um pouco como diabos em casa, e infelizmente tem muitos desse tipo de homem. Então, o que nós e os reformadores aprenderam da palavra de Deus é de ver o casamento não como algo sujo, não como algo horrível, não como algo que não tem valor nenhum, porque é deste mundo, não como algo que é melhor tentar escapar, não como algo que pode ser jogado fora facilmente, mas os reformadores aprenderam da Bíblia de ter o casamento em mais alta estima por causa de Cristo e a sua igreja. E nós temos na Bíblia tanta instrução sobre o casamento. Nós temos 128, por exemplo. Vamos ler Salmo 128? Salmo 128 compreende os dois temas que eu estou falando hoje e amanhã: casamento e trabalho. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí como é esta bem-aventurança? Bom, em primeiro lugar, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Você vai ser trabalhador e você vai gostar disso. E você vai comer do fruto do teu trabalho. Terceiro versículo: tua esposa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que tem ao Senhor. A Bíblia diz: o homem que Deus ama, o homem que Deus abençoa, é trabalhador, ele trabalha e ganha o pão de cada dia. Isso é bênção. E ele tem uma esposa que ele é fiel a ela, ele tem alegria nela, e junto com ela ele tem uma grande família.
Isso é um homem abençoado. E o mundo diz, que nada. Eu não quero trabalhar às custas dos outros. Eu quero dinheiro fácil sem trabalhar. E ter compromisso com a mulher, ser fiel a ela, que nada. E ter uma grande família, que nada. Porque isso é muito trabalho, muito custo e muito compromisso. E a igreja de hoje, às vezes, é difícil perceber qual é a diferença entre o mundo e a igreja. Às vezes, sabe uma coisa? A única diferença entre a igreja e o mundo é que eles estão fora do prédio da igreja e nós estamos dentro. Mas pelo resto, nós assistimos as mesmas coisas no Netflix. Nós gastamos o mesmo tempo no Facebook. Nós temos o mesmo conceito de casamento, de divórcio, do sexo, de família, de trabalho, de crianças. Meus irmãos, Jesus não veio sofrer e morrer simplesmente para colocar algumas pessoas dentro de prédios que se chamam igrejas. Ele veio sofrer e morrer para transformar as nossas vidas, para que nós fôssemos transformados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo, segundo a imagem do Filho de Deus. Isso é o Evangelho. E a Reforma redescobriu esta verdade potente, poderosa, de que esta transformação se manifesta, brilha em nossos casamentos. A Bíblia tem um livro inteiro sobre o amor íntimo no casamento, Cântico dos Cânticos, um livro tão honesta que até ficamos um pouco envergonhados quando nós lemos, especialmente com as crianças. Nós temos costume em casa de ler, em geral, a Bíblia com as crianças, na mesa, nas refeições, né? Então 3 capítulos por dia. Aí quando nós chegamos no Cântico dos Cânticos, às vezes eu fico um pouco, as crianças pequenas ouvindo coisas que de fato não é da idade deles, né? Mas é a palavra de Deus, né? E interessante que os nossos filhos estão sendo criados num mundo que é uma fossa, onde tudo que é feio, tudo que é sujo, tudo que é perverso é falado sobre sexo. Tudo. Nas novelas, nos livros, até nos livros das escolas. Mas a igreja que tem a santa e bíblica e pura sobre sexo e casamento fica acanhada para falar o que Deus fala. Isso é totalmente errado. Nós devemos ter condições em nosso mundo perverso. Nós devemos ter condições de ler, por exemplo, com nossos filhos Provérbios 5, verso 18 e 19. Veja como o Espírito Santo não tem vergonha de falar sobre coisas mais íntimas de uma forma santa e pura. Provérbios 5, 18 e 19. Mas eu vou ler um pouco antes, porque tudo isso tem a ver com sexo e casamento. Eu vou ler a partir do verso 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Ele não está falando aqui sobre água, está falando sobre a sexualidade. E ainda bem que quando nós temos na mesa, as crianças nem entendem isso. Tudo bem. Mas vamos em frente. 17. Seja para ti somente e não para o seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então ele vem saindo das palavras mais poéticas e vem falando agora de uma linguagem um pouco mais do dia a dia. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. E agora, no verso 19, ele não deixa sombra de dúvida qual é o assunto. Corça de amores, gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Nós temos um pouco de vergonha de culto, palavras como
seios, por exemplo, carícias, né? O culto, falar com os filhos, essas coisas, né? Sabe uma coisa? Aqui é um tratado bíblico santo e puro. E você acha que nossos filhos não conhecem essas palavras? Estão ouvindo na rua, estão ouvindo na escola, até na igreja, né? de colegas, né? Nos livros, nos filmes, todo canto tem palavras sexualizadas. Eles precisam ouvir dos seus pais, eles precisam ouvir dos seus pastores essas palavras no contexto correto, o contexto santo, o contexto de amor, de fidelidade, de compromisso, de pureza. Eles precisam de ouvir o puro ensino da palavra de Deus em meio da perversidade da nossa época. Então, eu falei sobre a época medieval. Nós vamos encerrar falando sobre hoje, porque hoje, de uma certa forma, nós enfrentamos muitas coisas semelhantes àquilo que a igreja estava enfrentando naquela época. Infelizmente, eu poderia até dizer, no meio evangélico, as trevas medievais estão pairando de novo em nosso meio. Eu não tenho condições neste momento de falar sobre todos os aspectos deste fenômeno. Nós vamos falar somente sobre casamento, sexo e família. Hoje, ainda hoje, tem em muitos contextos uma falsa dicotomia entre o secular e o sagrado. Isso causa problemas, porque esta visão do mundo encaixa com a realidade do Criador. Então, isso cria coisas que são estranhas, isso cria anomalias. Em alguns contextos, tem evangélicos, em certos lugares do país, está um pouco menos hoje em dia, mas era pior algumas décadas atrás, onde, por exemplo, o sexo é visto como algo sujo. Então tinha e ainda tem homens evangélicos que, quando vão ter relações com sua esposa, colocam uma coisa para não ver ela, como se fosse uma coisa vergonhosa. Tem também, e o pastor Elianai se referiu a isso, tem a ideia de que certas atividades são mais santas e outras são menos santas. Por exemplo, mulher está no ciclo de oração e passar horas e horas lá, isso é santo, isso é para Deus. Mas ela está em casa preparando o almoço do seu marido, isso é uma coisa deste mundo, isso é secular. E a igreja, então, está caindo, muitas vezes, na mesma falsa dicotomia da Idade Média. Nós temos outros problemas. Tem o casamento desprezível aos olhos, não só do mundo, mas também da igreja. É visto como um fardo. Eu me lembro de um casamento cristão, onde aquele que estava dirigindo o casamento, ele falou, brincando, entre aspas, são as algemas menores, miniaturas, as menores algemas do mundo são as alianças. Como se fosse, quando você casa, você tem sua liberdade. Muito engraçado, não é? Só se você não tem um coração regenerado. Mas se você conhece o poder do Espírito Santo, se você conhece quem é o padrão do casamento, que é Cristo Jesus, com sua esposa, a igreja, e você vai brincar dessa forma? Nós somos prisioneiros de Jesus, nós somos escravos dele no sentido negativo? É um fardo nossa ligação com Jesus? É algo que tira a nossa liberdade? Muito, que mentira é essa? Ele vem, se o Filho vos libertou, vocês são verdadeiramente livres, diz a palavra de Deus. Então o diabo coloca essas coisas na nossa cabeça
E nós, junto com o mundo, nós começamos a tratar o casamento assim. E tem jovens cristãos que dizem, não quero casar, não quero perder minha liberdade. Tem o ídolo de consumismo. Mas eu não tenho ainda meu apartamento. Eu não tenho o segundo carro. Eu não tenho isso que eu preciso. Mas quando eu tiver tudo isso, e ainda dinheiro no banco, e dinheiro para fazer viagens, e dinheiro para pagar a escola de balé para nossos futuros filhos, nossas futuras filhas, aí com 70 anos eu vou estar preparado para casar. Consumismo que impede jovens a casar no Senhor, mesmo na simplicidade. Eu me lembro quando eu casei, eu pedi a mão da minha esposa ao meu sogro, e ele olhou para mim com aquela desacreditada: vocês vão viver de quê? Eu estava largando meu emprego para estudar, eu deveria estudar 6 anos, né, para fazer o seminário, 6 anos, sem renda. E eu queria casar com a filha dele. E eu me lembro o primeiro ano, quando nós tínhamos só um quarto no seminário, e a primeira noite que nós chegamos em nossa nova casa, nem tinha uma cama de casal, tinha 2 camas solteiras e eram de níveis diferentes. Foi muito romântico. Mas nós casamos e Deus teve misericórdia, e eu acho que muitos aqui têm uma história semelhante. Somos simples, mas Deus, em sua misericórdia, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa. Mas o consumismo, o Deus de consumismo, o ídolo, Ele diz: não case não. Sabe alguma coisa? Que nossa sociedade tão ligada, tão conectada, é uma sociedade mais de pessoas solitárias. Não é interessante isso? Não é triste isso? Por mais conectados que sejamos, nós estamos ficando mais e mais sós. Hoje em dia, nos Estados Unidos, 42% dos adultos vivem só. Quase a metade da população adulta sem um parceiro. E quando nós avaliamos as pessoas que têm menos de 35 anos, isso sobe até 61%. Quase 2/3, 2 de cada 3, não tem um parceiro. Isso é um ataque frontal contra a instituição criacional de casamento. Deus fala: não é bom que o homem só. E o mundo diz: é bom que o homem esteja só. E que quando ele precisa das suas necessidades sexuais, ele vai dormir com uma e com outra, e vai trocando de parceiros, mas ele não vai ter nenhum compromisso, nenhum amor verdadeiro, nenhuma fidelidade aos seus parceiros. Isso o mundo vende como liberdade, como alegria. Está criando uma sociedade totalmente desconectada. E nós estamos já colhendo os resultados disto. Aquele homem que 9 pessoas em Las Vegas algumas semanas atrás e feriu mais uns 500, vivia por enquanto com uma parceira que era tipo a prostituta dele, mas ele visitava as prostitutas de Las Vegas, ele dormia com qualquer pessoa que chegava à sua frente. Ele não vivia uma vida conectada. E eu acredito que isso seja uma das coisas, uma das explicações pelo ato terrível que ele cometeu. Nós estamos, em nossa sociedade hoje, sofrendo frontal contra tudo que Deus constituiu, tudo que Deus instituiu, tudo que Deus criou no início. O gênero, Deus diz, eu criei o homem e mulher, macho e fêmea. O mundo diz, não fez. Na verdade, gênero é um construto social. Casamento é uma coisa puramente emocional.
Então, quando nós destruímos os fundamentos, quando nós queremos apagar a realidade de Deus, então o vácuo é cada coisa mais absurda. Hoje em dia nós temos, por exemplo, um casamento selfie. Eu vou casar comigo mesmo. Tem casamento com praia, tem casamento com montanha, tem casamento homem com homem, mulher com mulher, vários homens e várias mulheres, uns com os outros. Polyamory, eles dizem em inglês, eu não sei como é em português. Nós temos um tsunami de pornografia que é tão enorme, tão espalhado, que antigamente eles falavam que quando chove no mundo, fica cotejando na igreja, mas hoje em dia esse tsunami está varrendo pessoas, está afogando pessoas na igreja. Eu quero parar aqui e dizer a você, homem ou mulher, se você está escravizado à pornografia, isso vai destruir sua alma, já está destruindo, destruir seu casamento, destruir sua família, destruir as pessoas que você mais ama, e vai levar você para o inferno se você não se arrepender. Mas tem boas novas. Em meio da sujeira nojenta deste mundo, que a pornografia é somente um aspecto disso, a voz de Cristo chama você: vinde a mim, vinde a mim. Ele nos aliviará, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos perdoa. O sangue dele é tão forte, tão poderoso, nem o maior pecado do mundo que possa resistir ao sangue de Cristo. Então não espere até amanhã. Fale com o seu esposo, fale com o seu marido, fale com seus pais, fale com o seu presbítero, fale com o seu pastor. E trate esse problema, porque eu sei que é um problema muito grande na Igreja de Cristo. E onde tem esse problema, você não consegue viver um casamento bíblico e puro e alegre. Por isso, tantos meninos hoje em dia estão casando com uma moça e depois de anos de uma dieta de pornografia, eles esperam dela coisas que são totalmente fora de cogitação, coisas que não condizem com a realidade de Deus. Isso causa problemas. Isso causa problemas para as mulheres. E o homem está totalmente doentio. Ele não tem um entendimento puro e saudável das relações íntimas. Ele não sabe. E nós, pastores e presbíteros, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos fazer parte do preparo. Precisamos tratar essas coisas. Tem muitas moças que estão casadas com homens que são, de fato, animais. Que foram treinados para ser animais. De fato, estamos vivendo um mundo que está correndo de volta ao abraço do paganismo. Um mundo pós-cristão. Um mundo que não reconhece a dualidade da criação, mas abraça a essência do paganismo, que é a unidade de tudo. Realmente é a diferença. E parece coisa linda, não é? Hollywood tem tudo isso nos seus filmes, unidade, tudo é tudo é ligado. É a mensagem, a pregação de Hollywood, todo filme. E nós falamos, que coisa linda, unidade, tudo unido, tudo é mas é uma mentira da boca do inferno. E o mundo tudo não é um. Leia a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não tem uma falsa dicotomia entre céu e terra. Isso não existe.
mas tem sim uma distinção entre Criador e criação. E na criação, você vai ver no Gênesis 1, tem distinções, não dicotomias, mas distinções. Tem luz e trevas, água, terra seca. Né? Tem a diferença entre os homens e os animais. Tem a diferença entre macho e fêmea. Então, no mundo real, no mundo criado por Deus, tem distinções. No paganismo, tudo é igual, tudo é Se eu me sinto menina hoje, ótimo. Se amanhã eu me sinto menino, ótimo. Se no outro dia eu me sinto gato ou cachorro, não, mas estamos rindo, mas isso já está acontecendo. Já tem pessoas que eu me identifico como gato. Isso é o paganismo. Isso é a total rejeição de tudo que Deus fez e tudo que Deus ordenou. Qual é a solução? A solução para nós é a mesma solução que os reformadores buscaram. A solução em meio de um mundo totalmente perdido, um mundo atolado na estupidez da sua falsa realidade que eles criaram, desta cosmovisão falsa que não funciona na realidade. A solução foi voltar às Escrituras. Isso também é a solução para nós. Não é bom que o homem esteja só. Em nosso meio, evangelho, em nosso meio, igreja de Cristo, o casamento deveria ser colocado acima, não como sacramento. Nós não precisamos criar sacramentos novos, como a igreja de Roma fez, mas como uma ordenança criacional de Deus, como o tijolo, a pedra fundamental para se construir uma sociedade saudável. O mundo não reconhece isso, mas nós sabemos a verdade. Então, cabe a nós trabalhar para enaltecer o casamento em nosso meio. Então, isso significa, por exemplo, que nós vamos parar de enfiar dos nossos filhos e das nossas filhas que a coisa mais importante é você conseguir um bom emprego e estudar muito e muito dinheiro e, se for possível, viver da teta do governo, bebendo do dinheiro público toda a sua vida. Isso é a vida, isso é a coisa mais importante. Onde você acha esta estupidez nesse livro? Eu não acho. Isso é coisa do mundo. Mas enche a igreja. É a hora para a igreja aprender a ensinar o que Deus quer dos nossos filhos. Santidade, não dinheiro. Criar nossas filhas para serem boas mães. Quantas mulheres, quantas meninas na igreja de Cristo nem sabem ferver água. Não, porque menino, você tem que ser uma astronauta, você tem que ser, como Hollywood falou, você tem que seguir seus sonhos e ser alguém muito importante. E casar, ser algemada, né, na cozinha, descalça, grávida. Isso é horrível. Isso que o mundo me falou, minha filha. E como eu quero repassar o ensino do mundo para você, minha filha. Não é isso que Deus quer de mim? Estou sendo irônico para vocês que não entenderam. Meus irmãos, a realidade real é aquilo que Deus criou e aquilo que Deus ordenou. E só tem alegria, só tem vida quando nós estamos seguindo as ordenanças do Criador. Sabe uma coisa? Onde tem casamento sólido, cheio de amor e fidelidade, tem consequências sociais, tem menos problemas de criminalidade de jovens. Onde tem famílias fortes, não tem
tem essas coisas. Onde tem casamentos fortes, tem mais estabilidade, tem mais saúde física e psicológica, tanto para os adultos quanto para as crianças. Deixa eu dar um exemplo. Você sabia que a menina criada em casa onde não tem pai, ela vai amadurecer sexualmente mais rápido? Sabia disso? A menstruação dela vai ser mais precoce. Tem consequências físicas para a menina que sofre as consequências de um mundo que despreza o casamento, de um mundo onde tem famílias desestruturadas, onde papai não está em casa. Tem consequências físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, econômicas também. A Bíblia começa com um casamento. Adão e Eva. Quando ele vem, ele realiza o seu primeiro milagre no casamento. E, por respeito aos nossos amados irmãos batistas aqui, eu não vou dizer qual foi o milagre, tá? Fala depois. E a Bíblia termina com o casamento. Um casamento que nunca vai acabar. Uma festa de casamento que vai durar para todo sempre. Isso é o que a Bíblia acha de casamento. E nós vivemos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Quando nós vivemos o casamento cristão. Quando nós vivemos o casamento no poder do Espírito Santo. E no poder do sangue de Cristo. Nós somos aqui neste mundo perverso o sabor e aroma de um novo mundo. Que Deus, então, aplique essas palavras em nossas vidas. Bem, irmãos, estamos chegando ao término deste segundo dia de Conferência Reformada, mas antes nós vamos cantar o hino oficial, e esse todos conhecem, Castelo Forte, de Martinho Lutero, e depois de nós entoarmos este cântico, eu vou chamar a pastora Abraham de Graça para estar fazendo uma oração para nós estarmos encerrando este segundo dia. Lembrando que amanhã nós iremos dar continuidade ao terceiro dia. Quem estará palestrando será novamente o pastor Kenneth e o pastor Abraham de Graça. Então você que conhece outras pessoas, outros irmãos, e que tem interesse em aprender um pouco mais da fé reformada, convide essas pessoas. Olha só o tanto que nós aprendemos em 2 dias, em 4 palestras. Eu acredito que os irmãos foram edificados nesta noite. Eu estou muito feliz com tudo que foi dito aqui. Mas vamos cantar Castelo Forte e no término nós, depois os irmãos estão liberados para bater um papo e tem um sorteio. Sorteio dos dedos. Aqueles que puderem se colocar de pé, por favor. Glória
Baixar um pouquinho aqui, que minha esposa estava dando risada de mim. Ô Cleber, abaixa o microfone, você está se esticando para falar no microfone. Preciso de dar uma informação aqui. Na verdade, era para eu ter falado isso ontem já para os irmãos. No mês de dezembro, nós iremos realizar um trabalho também aqui na cidade de Caraguatatuba. Só estou vendo o espaço, o local para poder fazer este evento. Será uma palestra será 3 palestras sobre educação cristã, né? Então, aqueles que tiverem interesse, nós temos a nossa página no Facebook, Grupo Reformado em Caraguatatuba, e lá então os irmãos vão ter informações detalhadas deste evento. Será cairá no sábado. A primeira palestra será o secularismo minando a família da aliança, pastor Elisandro Rabelo. Para aqueles que não conhecem, o pastor Elisandro Rabelo, ele é pastor da Igreja Reformada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e ele é um dos que tem dado apoio para o nosso grupo aqui em Caraguatatuba. Segunda palestra, Educação Cristã, um elemento básico da família da aliança, presbítero Elia Barbosa. O presbítero Elia Barbosa, ele é educador cristão, né? Então ele está viajando por esse Brasil todo, posso dizer assim, dando palestras sobre educação cristã. E no domingo, nós vamos poder, porque tem os compromissos nas suas igrejas, né? No dia 10 de dezembro, a terceira palestra, Preparando a Futura Geração para o Bom Combate da Fé, com o presbítero Elias Barbosa novamente. Então, amanhã eu vou estar reforçando este anúncio novamente. Aqueles que tiverem interesse, entrem em contato conosco ali, né? Porque, de repente, se houver um número alto de interessados, a gente procura providenciar um espaço maior, porque a nossa congregação ela é pequena, né? Então, de repente, assim, a gente poderia encontrar um lugar maior para poder acomodar bem os irmãos. Bom? E antes de o pastor Abraão orar, deixa eu ver, acho que eu estou esquecendo de alguma coisa, depois minha esposa sempre me corrige. Não, acho que é só isso mesmo. Eu vou chamar o pastor Abraão agora para estar fazendo esta oração, nós está encerrando, e após a oração, então, eu vou estar fazendo o sorteio. Por favor, pastor Abraão. Oremos. Senhor nosso Deus poderoso, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Neste momento, nesta noite, em que nós podemos comemorar então 500 anos da reforma, que foi por tua providência, tu deste homens cheios do Espírito Santo, que abriram a tua palavra e começaram a ler e ensinar os princípios bíblicos então ao povo, teu povo, e começaram a reformar a tua igreja e também a vida como nós ouvimos, porque a reforma não é somente a salvação da alma, mas a restauração da vida inteira. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por causa disso, que essa mensagem ainda tem um eco até hoje, Senhor.
pelas palestras que nós estamos ouvindo hoje à noite. Deus, venha o teu reino, governa-nos pela tua palavra e o teu Espírito Santo. E assim que a palavra plantada em nossos corações possa crescer e dar frutos. Senhor, seja feita a tua vontade. E que nós, assim, em obediência a tu, realmente podemos ser santos como tu és santo. Senhor, nosso Deus, cuida do nosso pão de cada dia, mas também perdoe-nos todos os nossos pecados. Porque, como nós estamos ouvindo, nós somos miseráveis pecadores, nós somos homens fracos, mulheres fracas, e nós precisamos então conhecer Jesus Cristo. E em Cristo nós vamos receber então a remissão de todos os nossos pecados. Que alegria isso dá, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, esteja assim com todos nós aqui presentes, livra-nos do mal e realmente guie-nos nos teus caminhos. Esteja conosco, com todos, quando eles voltaram para os seus lares, e que eles possam encontrar paz nos seus lares. Possamos nos encontrar mais uma vez amanhã, ouvindo outras palestras. Cuide de nós, em nome de Cristo Jesus, te oro. Amém.